E paz, estamos ao vivo com o programa ali na palavra, 21 horas mais 4 minutinhos, 21 horas mais 4 minutos, corrigindo aí problemas técnicos. Hoje não teremos transmissão no YouTube, nossa máquina que transmite para o YouTube acabou de desligar, então nós estaremos somente pelo Instagram, 21 horas mais 5 minutinhos, 21 horas mais 5 minutinhos. Tivemos na semana passada, na sexta-feira, o programa do Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça sobre o tema abandono. Se você não viu, na semana passada, na sexta-feira, o tema abandono com a psicóloga Carol Mendonça foi um grande episódio do Psicocast aí. Lembrando que nós não temos transmissão no YouTube porque a máquina que transmite o YouTube acabou de desligar. Nosso irmão Vitor Baldin também está conosco aí. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Ali Bispo também acabou de entrar. Deus abençoe a sua casa e a sua família. 21 horas mais 5 minutinhos. Estou informando aqui que nós não temos transmissão no YouTube, porque na hora que iniciou a máquina desligou e eu não consigo transmitir agora. Rogério Rubens também acabou de entrar. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Teremos só no Instagram hoje e depois no término eu replico lá para o YouTube. No início da transmissão caiu aí, reiniciou a máquina do YouTube e nós vamos tocando assim mesmo só no Instagram. Andréia Tovaruela também está conosco, 21 horas mais 6 minutos. Andréia, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Fala para mim se o áudio tá bom para vocês aí, né? Porque aconteceu algum problema técnico que na hora que era para começar a transmitir, caiu aí a transmissão do YouTube, o notebook reiniciou e com isso perdeu a transmissão do OBS. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Hoje falaremos novamente de Gideão, conquistando pela força do Senhor. A produção falou alguma coisa comigo, eu não entendi nada, mas vamos tocando aí. Hoje, acredito que hoje ou na próxima semana eu finalizo aí Gideão. Tá, e eu acho que na outra semana eu vou para Josué ou nós vamos para o livro de Neemias. Gustavo também está conosco, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa e a sua família. O pessoal falou que o áudio tá bom lá, viu, produção? O áudio tá bom. E no meu monitor aqui, eu acabei de ver uma foto do Rogério aqui, ó. O Rogério tá numa foto ali também. Deus abençoe a sua casa, a sua família, desculpe. 21 horas mais 7 minutinhos. Irmãos, hoje foi um dia muito corrido mesmo. São Paulo estava um caos por causa dessa temperatura, trânsito, enfim. Hoje, literalmente, eu terei que ler aqui o que eu escrevi, mas eu sei que Deus vai nos dar a graça e será tudo para a glória de Deus. O Gustavo está aí com a gente, a produção quebrando tudo lá que vocês estão escutando, mas estamos aí ao vivo, 21 horas mais 8 minutinhos. Em abril, janeiro, fevereiro, março, em abril, teremos o especial com o Psicocast. Se você quiser um tema em específico, coloca pra gente aí, nosso irmão Vitor Baldin, o Gustavo, o Rogério, a Andréia, a psicóloga Maria Júlia, que acabou de entrar. Deus abençoe sua casa e a sua família. Coloca o tema para que a próxima, em abril, não sei se vai ser na primeira semana ou na última semana de abril, preciso ver com a psicóloga Carol Mendonça, nós traremos um outro tema aí, será da mesma forma, ela trará o assunto abordando a área psicológica e eu trago na luz da palavra sobre o tema. Aí a psicóloga Maria Júlia está conosco aí, Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. O tema de hoje não estará no YouTube, porque o YouTube não está transmitindo, a máquina reiniciou, mas hoje o tema é conquistando na força do Senhor. A produção agora voltou, tá tudo certo aí, produção? A produção tá derrubada, chegou cansada também, dia puxado, São Paulo estava um caos em São Paulo, mas estamos aí ao vivo, e o tema é conquistando pela força do Senhor ou conquistando na força do Senhor. O texto base, produção, quando eu puder começar, você me avisa, eu só vou falar aqui o tema. O texto base hoje é em Juízes 7, 7 e 7, 16 e 18. Estava transmitindo e aí acabou parando, produção. O nosso outro monitor ali, agora a gente vai ficar só aqui no Instagram e depois eu replico lá no YouTube. Quando ela puder me falar ok aí. Maricela Silvestre também acabou de entrar. Deus abençoe sua casa e a sua família. Gente,
Pode colocar o tema que vocês gostariam que tivesse no Psicocast do mês que vem, que aí a gente conversa com a psicóloga Carol Mendonça e aí a gente vai trabalhando este tema. 21 horas mais 9 minutos, a produção já me deu ok, falou que eu posso começar e que seja pela graça do Eterno. O texto base de Juízes 7:7 diz o seguinte: temas do Psicocast, vencendo o medo. Eu pensei em algo semelhante a isso, vencendo a timidez, porque a gente falou tanto de Gideão, né? Mas boa, Rogério, eu vou colocar aqui e vou passar para a Carol, com a psicóloga Carol, sobre esse tema. Já vou até anotar aqui, ó, copiar e colar. Deixa eu ver. Odomique acabou de entrar também. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos gravar esse tema aí, Rogério. Eu vou passar para ela. Ou vencendo o medo e vencendo a timidez, porque como eu venho falando muito sobre Gideão, está relacionado a medo e também correlacionado à timidez. Vamos aí conversar com ela para a gente realizar aí um psicocast com ela. Texto base de hoje, Juízes 7:7, diz o seguinte: então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberem a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão, pelo que a tua gente toda que será e se retire, cada um para o seu lugar. Versos 16 e 18. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um em suas mãos a trombeta, um cântaro vazio e com ele uma tocha. Quando tocar a trombeta, todos comigo estiverem então. Vós também tocarás as vossas trombetas ao redor de todo o arraial e direis: Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Eu ia colocar toda a explicação sobre essa parte da separação dos 300, como chegou aos 300, mas eu não posso fazer hoje porque eu terei um outro episódio para falar também sobre Gideão. Mas eu quero colocar o que está em Provérbios 24:10, que diz o seguinte: se te mostrar fraco no dia da sua angústia, toda a tua força é pequena. Eu vou de novo aqui porque isso é muito importante. Se no dia da sua batalha, no dia da sua luta, no dia do seu desafio, você se mostrar fraco, a tua força é pequena. E aí eu coloquei algo interessante sobre Gideão, e a gente está falando muito sobre ele. Gideão teve uma grande e poderosa vitória, apenas com 300 perante todo inimigo que era poderoso. Esses homens de Gideão estavam em unidade, realizavam exatamente o que ele falou, como eu disse, sobre os cântaros, tocar na hora certa, falar na hora certa, e houve a manifestação da glória de Deus através do agir de Deus. Por isso que o tema de hoje é Conquistando na Força do Senhor. Estamos vivendo um tempo de guerra, e o nosso posicionamento faz toda a diferença em tudo que está acontecendo. Pastor, o senhor está falando da guerra no Oriente? Não, estou falando das nossas guerras pessoais, das nossas guerras diárias, seja profissional, seja familiar, seja espiritual em si, ministerialmente falando. E eu coloquei: sabemos que grandes coisas acontecem nas guerras, que a estratégia que o inimigo usa é a divisão. Pastor, mas como assim? Sempre o inimigo entrará com divisão. Mai Alves também está conosco, aí Deus abençoe a sua casa e a sua família. Janaína, esposa do presbítero Vanderlei, também está conosco, Deus abençoe sua casa e a sua família. Gisele, Marcelo e Marcelo. Gisele e Marcelo é um casal, Deus abençoe a casa de vocês poderosamente. E o único meio que o inimigo consegue derrubar e destruir o exército, ou uma casa, ou uma família, é através da divisão. E aí eu coloquei algo muito importante sobre isso. O homem não pode conquistar pela sua força e somente pela força do Senhor, mas isso acaba não acontecendo quando ele se deixa se levar, em primeiro lugar, pelo questionamento que visam trazer esgotamento pessoal. Pastor, o senhor está agitado? Não, é que o Espírito Santo está falando umas coisas para mim aqui. Eu sinto a presença de Deus, e é muito louco isso, que eu mal comecei a falar aqui da palavra, até porque eu escrevi agora há pouco. Não que eu não lembre o que eu fiz, eu lembro o que eu escrevi, porque foi direcionado pelo Espírito, mas é extraordinário quando o Espírito Santo começa a falar mais ainda sobre o tema, é algo extraordinário. O homem não pode conquistar pela força do Senhor quando ele se deixa levar, em primeiro lugar, pelos questionamentos que visam trazer esgotamento pessoal. Juízes 6, versículo 13 diz assim:
Então Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? E que tem feito de todas as maravilhas que os nossos pais contam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu falei isso no episódio anterior, que ele usa aquela característica que a psicologia vai falar muito sobre o vitimismo. Hoje eu estou com trava-língua em produção. Hoje eu estou com trava-língua. Ele fica naquela condição de vitimismo, sempre fala do passado, sempre fala do Deus do Pai, mas nunca fala da experiência que ele teve com Deus. Mas aí eu coloquei, Gideão encontrou um espaço para questionar o motivo, culpando a sua fraqueza e necessidade. E a tendência do homem natural é sempre responsabilizar ou Deus ou pessoas pelo seu fracasso ou pelo seu cansaço físico e espiritual. E aí até coloquei um exemplo aqui da situação de Davi e Ziclag. Diz a palavra que ele chorou até não ter mais forças, mas se reanimou no Senhor. Isso é o que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos que a batalha que muitas vezes estamos enfrentando, ou o desafio diário, ou a situação que muitas vezes quer sucumbir às nossas forças literalmente humanas, quando a gente entende que tem que se reanimar no Senhor para ter bom êxito e ter vitória. E eu coloquei, muitas vezes estamos lutando com armas e conhecimentos humanos, mas toda a situação é um ambiente espiritual. Ó, Rogério, hoje está melhor a cadeira, eu coloquei WD, tá? Eu acho que parou de fazer barulho aí, tá bom? Rogério falou: pastor, saiu o barulho da cadeira. Essa cadeira, infelizmente, ela faz esse barulho. Mas eu coloquei algo muito sério, que muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, dos nossos desafios, dos problemas, das questões familiares, a gente começa a tratar as coisas com as nossas experiências, como eu coloquei aqui, e com armas humanas, sendo que nós estamos enfrentando diariamente batalhas e confrontos espirituais. Por isso que em 2 Coríntios 10 o apóstolo Paulo fala de forma perfeita, porque as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O apóstolo Paulo nisso ele já está dando um checkmate na situação que a gente muitas vezes não tem entendimento. Mai, Deus vai te dar um livramento. Eu estou aqui, mas Senhor, eu preciso continuar com a palavra. Mai, eu não sei se é de trânsito, eu não consigo, o Espírito Santo só falou de livramento. Eu não sei se é de carro, mas o Espírito Santo vai te dar um grande livramento e você saberá que foi Deus. O Espírito Santo fala: diga a ela que eu darei um livramento para ela, e sou eu que estou fazendo isso. Eu estou tentando ministrar, Senhor, mas eu tenho que obedecer a tua voz. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele dá um checkmate em todas as nossas frustrações, em todas as vezes que nós queremos colocar a culpa nos outros pelo nosso fracasso ou pela nossa falta de atitude em realizar aquilo que Deus mandou. Só que a gente não tem essa capacidade, eu estou falando nós, porque eu também, no meio da adversidade, no meio da guerra, no meio da estratégia que Deus colocou, no meio da situação que está acontecendo, a gente não consegue parar e falar: peraí, como Jesus faria nessa situação? Eu precisei entrar num assunto hoje, e era muito difícil para mim entrar nesse assunto. E aí o Espírito Santo, Deus falou comigo, eu falei: Senhor, me dá sabedoria, até falei com a minha esposa, eu falei: me dá sabedoria para que eu possa lidar com essa situação. Porque se eu for tratar essa situação conforme eu tenho o costume de fazer, pelo meu intelecto, pelas minhas experiências, por tudo que eu já vivi até hoje, eu vou tomar talvez um direcionamento errado. Mas me dê sabedoria de como falar. Porque eu vou falar com uma pessoa que é muito mais inteligente que eu, tem uma posição muito maior que a minha, e eu não posso fazer com que tudo que o Senhor tem possa virar contra mim. Então entenda que há momentos, e eu costumo afirmar isso, que a gente acaba atropelando as coisas e depois que fez tudo, fala: eu deveria ter orado.
Então o que eu estou falando sobre armas espirituais é ter um entendimento que os nossos conhecimentos humanos e as nossas capacitações humanas, o nosso network, ou seja, o nome que você queira dar sobre a sua saída no meio aos escapes, não vai funcionar quando a batalha é espiritual. Pastor, só quer dizer que tudo é guerra? É. Sabe por quê? O reino é tomado à força. Eu fico admirado com pessoas que não fazem nada para mudar a situação que vivem e esperam tudo em Deus. Gideão, nesse momento, está fazendo a mesma coisa. Ele está culpando a Deus que o Senhor desamparou o teu povo. Eu quero dizer que Deus nunca desamparou ninguém. O grande problema é que no meio da frustração a gente acaba deixando Deus de lado, e aí no momento do choro a gente fala, o Senhor me abandonou. Não, Deus não abandonou. Porque a nossa arma, as armas das nossas milícias, não são humanas, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, pensamentos, modas, tendências que hoje vêm vindo pelo mundo, e a gente não pode se moldar ao mundo. Transformai o vosso entendimento e não se conforme com as coisas mundanas. Tudo está baseado em coisas espirituais, ainda que envolva o nosso intelecto. Em segundo lugar, o homem não alcança viver pela força do Senhor e conquistar na força do Senhor pela insegurança que visa inibir o evento de Deus, o envio de Deus. Josué 6,15, a parte A, diz assim: e ele lhe disse, ai, Senhor meu, como eu livrarei todo Israel. Minha irmã Márcia Fernandes também está conosco aí. Deus abençoe a sua casa e a sua família poderosamente, minha irmã. Juízes 6,15, a parte B. Eis que a minha família é a mais pobre. Não, eu preciso voltar na 2. Isso aqui eu ia passar direto, mas eu preciso voltar nisso. Juízes 6,15, a parte A. Ele disse a ele, ao Senhor, ai, Senhor meu, como eu livrarei todo Israel. Depois de questionar, passa a se sentir inibido por as coisas maiores. É mais ou menos assim. E eu preciso testificar isso, alinhar junto com esse texto, aliás, fazer um contexto nisso. A pessoa, ela é chamada por Deus, Deus fala com ela, que vai fazer algo extraordinário através dela, usa o profeta, usa a palavra, o próprio Deus, o Espírito Santo, fala com ela, aí ela fala assim, como eu vou livrar Israel? Depois de questionar, passa a se sentir inibido com coisas maiores, achando que nunca vai acontecer na vida dele. Aí eu pergunto, para que então você incomoda Deus? Para que então você pede algo grande para Deus e viver uma experiência sobrenatural com Deus, ou ter uma marca na tua família espiritual de Deus, se quando Deus confirma que fará sobre você, você questiona de forma inibida? Eu vou viver isso? Não, é muita coisa para mim. Eu não consigo entender. Por isso que fala da fé gradativa dele e o crescimento que ele teve gradativamente da sua fé e também de conhecimento e experiências com Deus, até chegar vencendo a batalha com os 300, se tornar um juiz. Mas até lá, ele duvidou daquilo que Deus falou para ele. Aí eu e você, muitas vezes, com todo o sentimento de juiz, queremos dizer, Gideão era fraco, mas nós fazemos igual. Às vezes Deus manifesta a glória dele dizendo que estaria conosco, que faria isso, que faria aquilo. Eu não estou dizendo que é uma troca, mas eu estou dizendo de confiabilidade, você confiar em alguém que não é humano, confiar no poder sobrenatural de Deus, sobrenatural de Deus. E aí eu coloquei na parte B, diz assim, em terceiro lugar, pela timidez atrelada, potencializa um momento pessoal de deficiência. Juízes 6,15, a parte B. Eis que a minha família é a mais pobre, e eu, o menor da casa do meu pai. E aí é necessário manifestar um guerreiro dentro da gente para romper essa situação. Porque o que acontece? Qualquer desafio que Deus coloca sobre nós, nós temos que entender, não é nós contra um desafio, é Deus estando conosco ao nosso lado, ou como nosso escudo, nosso baluarte, diante de uma situação grande, mas toda a responsabilidade do poder é dele. O nosso está em obedecer e seguir o que ele mandou. Só que na nossa cabeça religiosa, na nossa cabeça
desculpe falar, Jesus, eu não posso falar assim, senão eu vou ofender, mas com um cabresto religioso, a gente começa a se colocar sempre como medíocre em todas as coisas e começa a colocar Deus na mesma condição que a gente. Ou, contrariamente a isso, a gente começa a colocar Deus na parede, dizendo que ele é obrigado a realizar, porque como eu não tenho capacidade de fazer a minha parte, ele tem que fazer porque ele prometeu, porque ele é Deus. Entendo o que eu estou trazendo sobre Gideão, não sei se vocês estão entendendo todos os pontos, mas o que eu estou dizendo é que além da fé gradativa, ele precisou entender quem ele era. Gideão já havia destruído o altar de Baal, mas a timidez imposta pela sua carne começou a olhar para as condições humanas. Já viu pessoas que têm um potencial imenso para viver o que Deus colocou, mas se auto-impede e ficam questionando Deus, dizendo assim, eu sou tímido. Eu não tenho como. Eu não sei falar em público. Até engasguei. Eu não sei falar em público. Eu não consigo ir contra essa situação. Eu não sei pregar. Eu não sei falar em público no meu trabalho, no meio de um treinamento, numa reunião. Ou como que eu vou conseguir administrar a situação da minha família. Como que isso, como que aquilo. Deus já sabe do potencial que essa pessoa tem. Mas ela nunca consegue enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus falou, mas ela consegue enxergar todos os problemas que ela já teve, todos os traumas que ela teve, principalmente ela vive na timidez. Mas eu preciso falar algo sobre isso. Deus tem a capacidade de levantar tímidos e transformá-los em grandes homens e mulheres de Deus. Quer um exemplo? Moisés, tímido na fala, mas um gigante na fé. Moisés dizia, eu não sei falar bem, mas Deus dizia, eu estarei contigo. Eu não sei se isso tem um peso para você espiritual, mas para mim tem muito grande. Porque todas as vezes que eu falo para Deus, eu não vou conseguir, Deus fala, eis que estou contigo todos os dias. Ainda digo mais. Na habilidade, isso aqui é impressionante. Não é a habilidade que faz alguém grande, mas é a presença de Deus. Eu já vi pessoas com potenciais gigantes, mas quando a presença de Deus não está caminhando com ele, quando Deus não está no propósito, não adianta nada. Vou mais além. Jeremias, um jovem, ele era jovem, inseguro e foi um grande profeta às nações. Ele dizia, Senhor meu, eu sou apenas um menino. E Deus respondia, não diga sou um menino, porque eu sou contigo. Em terceiro, os discípulos de Cristo. Homens comuns, transformando em testemunhas ousadas e se tornando grandes apóstolos enviados de Deus. Eu estou trazendo esse comparativo para que você possa entender que a sua timidez, a nossa timidez, as nossas fraquezas humanas não podem atrapalhar um plano sobrenatural e extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. É que a gente se coloca tão pequeno e tão inferior em todas as coisas, e Deus está dizendo, se você olhasse e soubesse aquilo que eu tenho para a tua vida, jamais você questionaria o meu plano. O pessoal está escrevendo aqui. E eu vou mais além disso aí. Deus não escolhe os grandes. Ele faz grandes aqueles que ele escolhe. Deus pega o tímido e transforma em uma testemunha ousada. Deus pega o inseguro e transforma em um instrumento poderoso. A timidez não pode impedir Deus de te encontrar. Tem gente que você conversa com ela, até para falar, teve uma situação, acho que foi nesse final de semana, que a gente falava para a pessoa, canta, aí ela tímida, quietinha, mas quando ela subiu no altar e cantava, a presença de Deus se manifestou no ambiente. É sobre isso que eu falo, é você entender quem você é nele e através dele. Por isso que eu venho falando de armas espirituais, de batalhas espirituais, porque na nossa condição humana, nós não temos como vencer nada. Ah, pastor, mas eu fiz faculdade, eu tenho pós-doc, eu tenho um bom cargo, eu tenho um bom salário, ou eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou Jesus Júnior, sei lá, o nome que você queira dar. Não adianta. Se Deus não tiver ao teu lado e ter plano sobre a tua vida, nada disso adianta. É tudo vaidade. Eu vou além.
As limitações que você vê em si mesmo não são limites para Cristo. Cristo se aproxima dos pequenos para fazer grandes coisas. Pastor, o senhor está palavra de autoajuda? Não, não é palavra de autoajuda, mas a gente precisa conscientizar o Cristo que a gente serve, o Deus que a gente serve. E eu não estou trazendo aqui palavras que são colocadas hoje por coaching, dizendo você pode, você consegue, você é o melhor. Não, aqui é o contrário. Porque quando eu falo que Cristo se aproxima dos pequenos, a todo momento na Bíblia você verá Jesus sempre sentando em meio aos pecadores, levando uma palavra de salvação, ensinando sobre o reino, mostrando o caminho que é da salvação, mostrando o caminho do reino. Se ele quisesse alguém grande, ou os grandes, ele estaria onde? Junto dos escribas, dos fariseus, no sinédrio, mas não, ele escolheu andar com o povo, ensinando ao povo o caminho que deveria seguir. Então não é sobre confiar em si, é confiar que somente Cristo transforma. Isso eu preciso falar. Não é sobre confiar em si, é sobre confiar no Cristo que transforma. Nosso irmão Paulo da web. Paulo, Deus abençoe a sua casa e a sua família. O Paulo sempre está conosco aí, o Paulo no Alves está aí com a gente. Deus abençoe a sua casa e a sua família, viu, meu irmão? Porque eu vejo pessoas que são tão autossuficientes, se acham melhor porque tem memorizado a Bíblia, conhece toda a Bíblia. E eu vou falar para você uma coisa muito séria. Você pode ser intelectual de Bíblia, mas ser um analfabeto sobre o reino. Você pode conhecer todos os versículos, gravar todas as coisas na sua mente, falar de cor. Eu conheci várias pessoas assim. Sabia a Bíblia de ponta a ponta, versículo por versículo, mas era analfabeto sobre o reino. Esse é o problema. Jesus encontra com Nicodemos e ele fala, como que eu posso nascer de novo? Aí Jesus deve falar para ele pensar assim, tão intelectual, tão conhecedor da palavra, mas analfabeto sobre o reino de Deus. Por isso que em todo momento Jesus anda com os pequenos, anda com os pecadores, mostrando o reino e mostrando o caminho. Não é sobre confiar em si, mas confiar em um Cristo que transforma. E para conquistar na força do Senhor, eu preciso, em primeiro lugar, não temer a guerra, mas confiar na aliança do príncipe da paz. Essa é uma questão que eu costumo dizer sempre sobre isso. As pessoas têm medo de começar do zero, têm medo de enfrentar desafios, têm medo de repente, Deus coloca uma situação que ela vai precisar falar em público, pronto, travou a pessoa. Não, é não temer a guerra. Ingrid, Deus abençoe sua casa e a sua família. Para que eu possa conquistar as coisas na força do Senhor, eu não posso ter medo da guerra e confiar na aliança do príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. O que eu estou falando é confiar naquele que nos escolheu. O melhor caminho para o impossível é reconhecer que a palavra de Deus é o nosso diferencial e o referencial em tudo. Pastor, eu não estou entendendo. Profetiza. Anda pela fé, caminha pela fé, vive pela fé. Moisés, diga ao povo que marche. Mas não está vendo nada, não interessa. Anda. A palavra é imperativa, obedeça. O grande problema é que quando Cristo dá uma ordem, a gente quer questionar qual é o fundamento para a nossa vida. É mais ou menos assim, a gente senta como se fosse numa análise de psicanálise, coloca um óculos, um caderno, Cristo, senta aí. Para que isso serve para mim? Onde eu irei quando o Senhor... Perdeu a noção de quando uma ordem imperativa saiu direto do trono de Deus. Meu irmão, você não tem que olhar para lado nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, ou quem vai falar ou deixar de falar. Nós não temos... E essa era a questão de Gideão. Em todo momento ele queria buscar uma fonte de resposta para contradizer aquilo que Deus está falando. Aí você, claro, a quarta pessoa da Trindade não faz isso. E muitas vezes eu faço também. Eu começo a questionar o que Deus está falando para colocar contra Deus aquilo que Ele está falando, para falar o quê? Da minha incapacidade de entender
que se Deus colocou algo sobre a minha vida, eu não posso ter medo de entrar nas batalhas, mas eu preciso parar um pouco e falar assim, muito importante algo. Eu preciso falar algo muito importante. Não entrem em batalhas que Deus não mandou você entrar. Porque eu sou assim mesmo, vai quebrar a cara. Porque eu sou de tirar satisfação, vai quebrar a cara. Batalhas que eu estou falando de não temer a guerra é quando Deus falou com você, o Espírito Santo falou com você e fala, vai até o fim porque eu estou contigo, meu irmão, minha irmã. Se Deus falou com você isso, vai para cima e não tenha medo. Gideão, depois de muito relutar, começou a enxergar o caminho da palavra. A gente precisa ficar relutando tanto com Deus? A gente virou Jacó agora, vai ficar lutando com o anjo? Não, é obediência. Em segundo lugar, termos o impossível em nossa caminhada como prática de vida. Pastor, como que eu posso ter o impossível? É só andar com Deus. É buscar ao Senhor, é clamar ao Senhor, é fazer consagração, é jejum, é orar no meio da rua, é orar em casa, é orar lavando louça, falar, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. O Senhor, como disse a minha esposa, o Senhor fez uma vez, o Senhor pode fazer de novo, o Senhor não é limitado. O grande problema somos nós que limitamos a Deus. O povo está quieto, eu acho que a palavra está batendo forte, porque o povo não está dando glória. Aliás, teve uns 2 glória ali e um amém. Mas eu acho que o povo está com medo da palavra. Ou está fazendo reflexão. Mas eu preciso falar isso. Como minha esposa falou, é muito sério. Porque a gente se baseia igual a Gideão, dizendo assim, o Senhor fez na época dos meus pais. O Senhor livrou eles do Egito. E agora me abandonou. Não. O Senhor não abandonou. Aquele que fez uma vez tem a capacidade de fazer de novo. O Bereshit Bará, que nós falamos tanto, é criar do nada, mas ele também tem a capacidade de criar onde existe. Ele pode fazer novo de novo, como ele pode criar uma situação do zero. Para a minha vida e para a tua. Para alguns o milagre produz mais força, mais vigor, mais impetuoso em conquistar aquilo que Deus determinou. O grande problema é quando o milagre não acontece. Porque quando o milagre acontece, a gente faz culto de ação de graça, ora mais, chora mais e pula na presença. E quando o milagre não acontece? Aí a gente tem que se alimentar da fé e das armas espirituais que temos em Cristo Jesus. Porque quando abrimos espaços para sermos usados por Deus, as nossas vitórias são constantes e definitivas, não em nós, mas nele. E não remontamos o esquecimento daquilo que ele já realizou. Pastor, o senhor quer dizer que eu sempre vou ter vitória? Não, não terá. Se na sua igreja, onde você congrega, ou no que você crê, você acha que só vitória, só vitória, só vitória, mentiro para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Senhor, não peço para que os tire do mundo, mas eu peço para que livre eles do mal. Mas a convicção que me faz caminhar, ainda que eu não conquiste, é o que eu creio em Cristo. É o que eu tenho em Cristo, porque eu trago à memória tudo que me traz a esperança. Isso deve ser constante sobre as nossas vidas. Por que Gideão era diferente? Porque ele não trazia na memória dele aquilo que trazia esperança, ele só trazia as derrotas ou a lembrança do que Deus tinha feito. Só que Deus está falando, traz de volta, para que você tenha combustível. Traz de volta para que você possa seguir a sua vida em Cristo. Saiu um glória a Deus ali. Em terceiro lugar, Cristo é a suficiência nas batalhas. Vou de novo e devagar para que você entenda que Cristo é o suficiente na batalha. Com o poder da palavra, a escritura e a espada do Espírito. Efésios 6,17. Do Efésios 10 para frente é sobre a armadura de Deus. Ela testifica Cristo, que está lá em João 5,39. O poder do Evangelho em nós é o poder de salvação, que está lá em Romanos 1,16, se não me falha a memória. E o poder da oração,
A oração é o instrumento o qual participamos da obra soberana de Cristo. A oração é um instrumento que nós participamos da obra soberana de Deus. Não entendeu? Você para orar, você fala com o Pai, isso que você falou começa a ser uma participação soberana dele em realizar algo. Quer dizer que eu mandei Deus? Não. Quer dizer que com o que eu falei com o meu coração em oração, buscando o eterno, tinha a ver com o que ele já tinha planejado para a minha vida. Porque muitas vezes a gente para orar e fala, Senhor, me dá, me dá, me dá. E Deus está falando, eu não vou te dar isso porque isso é maldição para você. Isso é queda, é ruína para a tua casa e para a tua família. Mas a partir do momento que você tem um relacionamento com Ele, você entende e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu preciso disso, mas se for a tua vontade, me ajuda. Então nós contribuímos, participamos de uma obra soberana de Cristo sobre a nossa vida. A vitória pertence a Cristo e nós lutamos a partir delas, não para conquistá-la. Pastor, eu não entendi, porque quem conquista é Ele. Quando a gente entende que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas nele para destruir fortalezas, ou que está em Efésios 6:10 falando da armadura de Deus para a gente se revestir do escudo, da armadura, do capacete, do cinturão, da couraça, do escudo, da sandália. Quando a gente entende que há uma preparação, que a gente precisa se revestir por causa de uma guerra, essa guerra quem começou foi Ele. E Ele nos livra. Pai, não quero que tire-os do mundo. Eu só peço que livre-os do mal. Quando ele fala de uma armadura de Deus, ele está dizendo assim, eu quero potencializar vocês para as batalhas que virão. E com isso vocês usarão a armadura de Deus. A vitória pertence a Cristo. E nós lutamos a partir dela. E aí nós queremos contar testemunhos de uma conquista que quem conquistou e ganhou foi Ele. Em quarto lugar e último, eu já entrar na oração da fé. Cristo como uma grande arma. Pastor, quando a humanidade, aí eu preciso voltar. Quando Adão, Adamares, de barro, vermelho, Adão, pecou, o primeiro Adão, ele pecou, ele entregou a soberania humana na mão do inimigo, através do pecado que ele cometeu, ele entregou o domínio que Deus tinha dado à humanidade, ele entregou tudo para a humanidade, da humanidade na mão do inimigo. Ele falou, tá aqui, eu desobedeci a Deus, a sentença, eu saí do jardim, e para isso eu vou viver as situações que Deus me colocou como a sentença, a mulher também terá dores no parto, teve toda aquela situação depois do declínio da humanidade, e aí precisava de alguém para vencer o inimigo. Porque entenda, Deus não venceu o inimigo, ele criou Miguel, um semelhante a ele, para derrubar Satanás e os outros anjos caídos. E na condição que também aconteceu, ele não poderia fazer porque ele seria injusto por ele ter todo o poder que ele tinha, ir contra essa situação e tomar da mão do inimigo. Aí Cristo fala, Pai, deixa eu ser essa arma. Deixa eu ser a sua mão nessa condição. Eu vou ser o segundo e o último Adão. Eu descerei em carne como humano, viverei como humano, morrerei para o plano de redenção e resgatarei novamente o homem para o jardim que o Senhor terá na Nova Jerusalém. Terei o homem no reino de Deus novamente. E aí eu coloquei, por isso que eu coloquei como Cristo a arma. Em resumo, todas as armas espirituais apontam para Cristo. Por quê? Porque Ele é o verbo, como está em João 1:1. Ele é a verdade, como está em João 14:6. Ele é quem liberta. Ele é quem destrui o império da treva, como Colossenses 2:15. E Ele é a nossa justiça em santificação, como está em 1 Coríntios 1:30. Cristo é, em si, a arma de Deus que Deus deu para nós. E através dele, nós vamos conseguir ter a vitória poderosa em Cristo e principalmente conquistando na força dele. Amém?
21 horas mais 45 minutos. Hoje terminou rápido, a pregação foi bem rápida, mas foi algo extraordinário, eu não sei para vocês. Para mim foi muito importante essa palavra, porque ela falou muito comigo. Principalmente no âmbito de não temer as batalhas. O que muitas vezes nos faz não conquistar o que Deus nos prometeu é o medo de enfrentar desafios. Eu não sei se isso, Keila K acabou de entrar, Deus abençoe sua casa e a sua família. Eu não sei se vocês passam por isso, mas não existe, até o nosso pastor fala muito isso. Se você tem na sua cabeça que o pastor é um ser angelical, com todo o poder celestial, pode esquecer. Nós somos humanos e passamos por situações que muitas vezes o medo quer afligir, as situações contrárias querem nos paralisar. Nós somos pecadores como qualquer ser humano, mas quando eu entendo que Cristo é a suficiência que eu tenho em tudo nas batalhas, e utilizando das ferramentas que Ele nos deu, que é a palavra dele, que é o Evangelho, que é o poder para levar para o céu, e o poder da oração, e o poder da intimidade com Deus, é algo extraordinário. É exatamente isso, Deus, eu precisava dessa palavra. É Deus. Porque muitas vezes, eu falo por experiência própria, há situações que eu olho o tamanho dela e falo, Senhor, eu só estou indo. Minha esposa escutou eu recentemente dizer isso. Eu só estou fazendo porque o Senhor falou que estaria à frente. Porque pela minha condição, pelo meu conhecimento e pelo que eu sou como ser humano, eu não iria. Mas se o Senhor falou que vai, irmãos, é como se, como é que chama? Aquela pódio. É você pegar uma gasolina pódio. Você está acostumado com aquela que o carro vive falhando. Aí chega Cristo e pá! Põe potencial em você. Meu irmão, vai para cima. Tudo flui melhor, o carro para de engasgar, limpa tudo, você começa a ter conexão com o reino, você começa a ouvir a voz do Espírito, quando você vê, você já está indo para cima, quando menos você espera, Cristo conquistou. Pastor, Cristo conquista? Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário. Tudo já foi conquistado. Então, se Deus colocou um desafio sobre a tua vida e falou que estará com você, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Amém? 21 horas mais 47 minutos, entraremos no momento da oração da fé. Essa ministração daqui a pouco vai lá para o YouTube, porque tivemos um problema de transmissão no YouTube, mas daqui a pouco eu subo a transmissão. Lembrando que provavelmente a próxima semana nós falaremos sobre Gideão ainda, mas depois provavelmente o tema mudará. Não sei se eu entro no livro de Neemias ou se eu entro no livro de Josué, mas eu queria abordar aí também alguns personagens bíblicos dentro de um mês. É uma proposta que talvez eu estou orando ao Eterno para que isso aconteça, tá bom? 21 horas mais 47 minutinhos em mês de abril teremos o Psicocast. O tema aí, o Rogério colocou um tema, né? Vencendo o medo ou vencendo a timidez. Eu vou conversar com a psicóloga Carol Mendonça aí. Se você não assistiu, coloca para mim aí se você assistiu o Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça. Coloca para mim para eu saber, gente. Foi algo extraordinário. Eu vou falar para vocês a verdade. Para mim, pessoalmente, foi um dos melhores psicocasts que teve com a psicóloga Carol Mendonça, na minha visão, tá? Foi algo que Deus falou fortemente sobre abandono, sobre situações que eu tive no meu passado, falou muito comigo, por isso que eu falo pessoalmente, né? Foi muito forte para mim o que aconteceu no Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça, que eu estou olhando meu outro monitor ali, mas assim, foi algo extraordinário, extraordinário na minha visão. Se você não assistiu, assista no Psicocast, tá no YouTube, tá no Instagram, veja, porque falar sobre o abandono, ó, eu assisti, ó, as pessoas colocando que assistiu, para mim particularmente, falou muito forte, porque teve coisas da minha infância, da minha juventude, né, da minha meia-idade, que eu sofri, e isso foi muito importante, né? Então,
A gente coloca o Psicocast realmente para isso, para trazer esse tipo de temas. Infelizmente o pastor estava de escala, né, Andréia? Mas está liberado, pega para assistir no YouTube aí no tempinho, você vai ver. Para mim foi algo assim maravilhoso, maravilhoso, porque eu pude tirar da minha vida aquilo que eu passei e entender que novas as coisas foram feitas através de Cristo e eu ando em novidade de vida e isso já não está mais aqui dentro, foi curado para a glória de Deus. Então, próximo mês teremos o Psicocast aí e vamos para a oração da fé. Eu preciso orar pelo Christian que está com câncer, né? Nós estamos aí nessa batalha, lutando e orando pela vida dele. Não é isso, produção? Tem mais alguém, produção? Tá, vou orar aqui então. Se você precisa de uma oração, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Aqui não tem esse negócio que eu vou orar pela sua vida. A impressão que tem quando alguém fala isso é que eu sou melhor que você na oração. E não. Você tem o mesmo poder no nome de Jesus que eu tenho. Então, nesse momento, nós vamos orar juntos. Negócio de me dar o seu nome que eu vou no monte orar, isso é tudo balela, isso é tudo heresia. Tá? Ninguém é melhor que ninguém não. Você tem o mesmo acesso quando o véu foi rasgado. Vamos orar aí pela Janaína, pelo Vanderlei. Vocês eu tenho orado constantemente. Vocês estão no meu caderno de oração. Né? Vocês estão no meu caderno de oração. Continuo orando por vocês. Mas eu quero sempre falar isso e deixar muito claro que nós temos a mesma capacidade no nome de Jesus. Porque quem realiza é o nome dele. Agora o negócio de o cara coloca aí, faz uma live, deixa o seu nome aqui, um pix que eu vou subir no monte para orar, escreve uma carta que eu vou... Tudo heresia, tudo heresia. O véu foi rasgado, você também tem autoridade no nome de Jesus, tá bom? Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por esta programação, por esta palavra que falou ao meu coração fortemente enquanto eu fazia e também quando ministrava. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos dá, ainda que nós não enxergamos. Obrigado pelo poder do Teu Espírito e por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar, Senhor, pela vida do Christian, pela vida da Janaína, do Vanderlei, de toda a família, do Isaf. Ah, Senhor, cobre esta família com o Teu sangue. No nome de Jesus eu peço pela minha casa também, pela minha família, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando. Eu quero pedir também, Senhor, pela vida dos nossos pastores, o pastor deles e a pastora Tati, todo o corpo de pastor, auxiliares, Pai, voluntários e obreiros daquela igreja, da Igreja Reviva, que o Senhor, Pai, possa guardá-los, Pai, em todo o tempo. Derrama do Teu poder e graça acima de todas as coisas. Senhor, envia anjos ao nosso respeito para nos guardar, para nos livrar e para, Senhor, derramar da Tua misericórdia e graça. No nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha, Pai, do alto céus sobre as nossas vidas e possa nos curar, Pai. No nome santo de Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Vou esperar a produção desligar para a gente aqui. Produção? Produção? A produção está com fone, eu vou ter que levantar e desligar lá, porque a produção está com fone. 21 horas mais 52 minutos, ela não está me ouvindo, mas tudo bem, ela colocou um fone ali, eu acho que ela está escutando algum louvor, né? Mas não tem problema. Segunda-feira que vem estamos ao vivo com o programa ali na Palavra. Espero você, obrigado por me permitir entrar na sua casa e falar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou levantar porque eu tenho que encerrar a transmissão, porque a produção está com o fone lá e não está me escutando, tá bom? Eu espero que Deus tenha falado com a tua vida como falou com a minha e que a cada dia mais Cristo possa reinar na tua casa e na tua família. Eu te amo em Jesus, fique com Deus e Deus te abençoe. Eu vou aí desligar. Eu te amo em Jesus.